Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na revista de Cristo para Todos, da Conimadeb. E é uma alegria poder comentar essa revista desse novo trimestre, que fala da nossa nova identidade em Cristo. Como é importante o cristão reconhecer a sua verdadeira identidade em Cristo. Muitos cristãos nos dias de hoje sofrem uma crise de identidade, mas em Cristo nós somos nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nessa lição, nós vamos estudar da nossa nova identidade em Cristo e o significado de uma nova criatura, de ser uma nova criatura. Começamos um novo ano, que não seja só o ano novo, mas que eu e você possamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Na lição 2, nós vamos abordar Cristo em nós. E é Cristo em nós que nos torna uma nova criatura, nova criação de Deus. Na terceira lição, falaremos do amado Espírito Santo e o relacionamento do amado Espírito Santo com a nova criatura. Lição 4, abordaremos que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e nos leva a clamar Abba Pai, e a filiação dessa nova criatura. Lição 5, abordaremos o pecado, a regeneração e a santificação, que são o processo da nova criatura, principalmente a santificação como um processo em nossas vidas. Lição 6, falaremos das armaduras de Deus. Estamos numa guerra contra a carne, numa guerra contra o mundo e contra Satanás. Por isso, o crente deve se revestir de toda a armadura de Deus. Na lição 7, abordaremos o discipulado e a maturidade, falando do crescimento da nova criatura. Na lição 8, abordaremos quais são as raízes de uma nova criatura. Na lição 10, falaremos de aprovado e aprovado, lidando com as provações. Como é que a nova criatura enfrenta as provações? Lição de número 10, falaremos de transformações na família e como deve ser a casa de uma nova criatura. Lição 11, abordaremos que não abra mão da casa de Deus. Qual é a importância da igreja para uma novidade de vida, para vivermos uma nova vida na igreja. Lição 12, falaremos do jejum e oração e como que devemos desenvolver a espiritualidade de acordo com a nossa identidade de nova criatura. E na lição de número 13, vivendo pela palavra, a Bíblia para a nova criatura, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, nos enganando com falsos discursos, mas acima de tudo que sejamos praticantes da palavra. Então venha conosco nessa maravilha de estudo que é a identidade cristã para nós dessa nova criatura, nova identidade que temos em Cristo como uma nova criatura. Vamos então começar com a lição de número 1. Lição 1, a nova identidade em Cristo e o significado de uma nova criatura. O texto áureo é conhecido. Portanto, se, note o condicional, se alguém está em Cristo, é preciso estar em Cristo. É nova criatura.
As coisas velhas já se passaram e eis que tudo novo se fez. De acordo com a nossa lição, diz, não é a outra versão, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha aí, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Me lembra Apocalipse, eis que faço tudo novo. Qual é a verdade central desse verso para nós? O ser uma nova criatura e a sua identidade deve viver em novidade de vida. Todo dia é um novo dia. E todo dia, sendo um novo dia, nós andemos em novidade de vida, de acordo com Romanos 6, verso 4. Fomos sepultados com ele pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou, andemos nós em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela precisa ser ensinada, esclarecida a todos os salvos. Jesus disse, ide e ensinai. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa escola bíblica dominical. Então nós vamos explorar essa nova criação. Vamos para o texto de Apocalipse, que é a nossa leitura bíblica em classe. Olha só, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vamos à introdução dessa lição. Somos novas criaturas em Cristo e com isso recebemos uma nova identidade. Essa revelação modifica totalmente nosso modo de vida. Quando nós entendemos isso, vivemos uma vida nova. Prepare-se, porque nesse trimestre nós vamos junto mergulhar nas Escrituras Sagradas e adentrar nos propósitos de Deus para todos nós. Que Deus possa abençoar a Igreja do Senhor Jesus. No primeiro ponto, nós vamos abordar uma nova criatura, falando de uma nova vida, uma nova visão e um novo propósito. Também abordaremos uma nova esperança e um novo lar que temos em Cristo. Vamos então entender, falando desse primeiro ponto, 1.1, uma nova criatura, uma nova vida, uma nova visão e um novo propósito. Lembra que temos a mente de Cristo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Portanto, ser uma nova criatura não é apenas uma expressão poética, mas uma certeza de que quem é salvo por Cristo genuinamente se fez tudo novo. É ter uma nova vida, mudando completamente os pensamentos e as intenções e os desejos. Daí é porque precisamos da mente de Cristo. E com a mente de Cristo teremos novos desejos, trilharemos os caminhos e os planos e projetos que Deus tem para nós. Uma novidade de vida é desconstruir toda a estrutura das trevas existente em nós e reconstruir uma nova existência. Somos novos, trazer uma nova visão que nos tire de uma perspectiva de apenas sobrevivência,
que tínhamos quando fomos cegados pelo poder do Deus desse século, o diabo, 2 Coríntios, capítulo 4. E para vislumbrar uma ótica divina e uma visão pela fé, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Falemos da fé. A fé que nos faz enxergar as promessas. Apesar de a fé a certeza das coisas que não se vê, mas pela fé vemos as promessas, os princípios e os propósitos de uma nova vida, firmada na presença do Senhor. O apóstolo Paulo nos mostra que uma nova vida e uma nova visão também nos leva ao desígnio de proclamar a mensagem que nos transformou, se de fato fomos transformados pela mensagem de Cristo. Não apenas de uma forma superficial, mas de um modo profundo, íntimo, no nosso homem interior, que nos impulsiona a anunciar essa palavra transformadora. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido para todos, para que possamos ter o ministério da reconciliação, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. E João 17, verso 3 diz: a vida eterna é essa, que conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Portanto, temos uma nova vida, uma nova visão, um novo propósito e uma nova mente, a mente de Cristo. Já que temos um novo propósito, um novo destino, também temos uma nova esperança e um novo lar. Falando dessa nova esperança, nos leva a entender que nossos corpos estão sendo transformados, 2 Coríntios 5:2. E temos lutado contra a nossa antiga natureza, que muitas vezes ainda é escrava do pecado. Mas nós temos que nos renovar. Lembra que essa velha natureza deve ter ficado morta nas águas do batismo. Lutero dizia: eu pensei que o meu homem velho tinha morrido nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabe nadar. De vez em quando, a nossa velha natureza quer ressuscitar em nós. E por isso, há uma luta constante do cristão, que agora é uma nova criatura, lutando contra a antiga natureza, que persiste muitas vezes de ser renovada em Deus. Batalhando então contra o pecado para uma vida de santidade, devemos permanecer com o Pai, e é Cristo que nos liberta. E quando pensamos que as novidades em Cristo terminam, o apóstolo Paulo nos apresenta uma certeza, que nós temos também um novo lar. Sabemos que se essa casa terrestre se desfizer, temos de Deus uma nova. A palavra nos confirma uma nova casa, uma nova habitação, a qual nos tira da terra e nos leva para o céu para vivermos com o Senhor, como recompensa àqueles que são fiéis, ou aqueles que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. É preciso vencer. Para vencer, quer dizer que temos uma batalha dia a dia. E nesse dia que estamos estudando essa lição, não teremos apenas um novo endereço, mas também receberemos galardão. O próprio apóstolo afirma: porque cada obra feita dentro dos caminhos de Deus nos confiou. 2 Coríntios 5:10, sabemos que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E é maravilhoso falar que nesse novo lar e o destino de todos os salvos que decidem de fato viver em novidade de vida aqui na terra, seremos abraçados pela eternidade, receberemos galardão e essa eternidade não está tão longe de nós, está bem perto. Talvez para alguns de nós
apenas alguns anos, até que chegue esse dia glorioso, que viveremos com Cristo, agradando o Pai, confirmados agora em santidade com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 9. Não por interesses que fazemos isso ou barganha, mas porque o amor de Cristo nos constrange, que é digno de ser agradado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se nós o amamos, queremos viver uma vida agradável em toda maneira de ser e de viver. Falemos em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, e aqui está o segredo de ser uma nova criatura, estar em Cristo. Isso se refere ao respeito da posição que nós assumimos. Essa expressão do apóstolo Paulo em Cristo é um princípio de nos posicionar na pessoa de Cristo e não sair dele jamais, estarmos enxertados na videira, dando fruto. Estar em Cristo é uma condição do salvo. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, note assim, se o condicional, alguém está em Cristo, nova criatura é. Sem ele, nada podemos fazer. Então, nos voltemos totalmente a Cristo. Se caídos e condenados e perdidos, vamos a Cristo. Temos a certeza que se estamos em Cristo, assim como a vara não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nós também não podemos se não estivermos em Cristo. Pois sem ele, nós somos inférteis. É Cristo em nós que produz fruto para a vida eterna. A certeza também de Cristo em nós nos traz uma alegria divina. Regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. O nosso regozijo, a nossa alegria não está no mundo, não está no entretenimento que esse mundo oferece, mas a nossa alegria está em Cristo. Pois sem Cristo somos inundados por tristezas, angústias terrenas, e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Mas em Cristo temos a certeza da presença de Deus em nós, ainda que atribulados, nós estamos em Cristo e somos fortalecidos por Ele, pois sem Ele não podemos ter um relacionamento com o Pai. E por fim, a certeza de uma esperança viva. Romanos capítulo 15, verso 13. Pois sem ele nossas vidas são limitadas a uma sobrevivência vazia e passageira. Mas em Cristo nós deixamos o que é passageiro e abraçamos valores eternos e caminhamos com ele para toda a eternidade. Vamos abordar essa nova identidade, ter identidade em Cristo. Muitas vezes o que nos identifica é a nossa identidade. A nossa identidade em Cristo, e identidade é uma palavra com a sua etimologia no latim, e tem uma expressão que vem de idem, que significa igual, idêntico ou semelhante. Lembremos que quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. O pecado, a desobediência, roubou um pouco ou quase tudo dessa imagem e semelhança. Alguns acreditam na depravação total, outros que o homem ficou meio depravado, não é? Que o homem ainda tem algo, um resíduo, um requisito de coisa boa, depende da visão que você tem do ser humano após a queda. Mas essa identidade
que foi corrompida pelo pecado, agora, quando nós vamos para Cristo, Cristo quer devolver essa imagem e semelhança de Deus em nós. Ou seja, a nossa imagem, Cristo, a imagem do Deus invisível, quer nos devolver essa imagem e semelhança do Pai em nós. Então, identidade sempre vai nos levar a nos identificar, a refletir a glória de Deus em nós, a sua luz que vai brilhar em nós. A profundidade dessa palavra nos declara que ser uma nova criatura é ter uma identidade transportada para Cristo. Ou seja, o cristão, já é chamado cristão, em Antioquia da Síria, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Quer dizer, cristão é aquele que se identifica com Cristo. Alguns até dizem cristão, tá parece que está no aumentativo, mas é diminutivo, né? Você quer dizer pequenos Cristo. E o processo de regeneração em Deus nos leva a uma nova dimensão de existência e de posição. Cristo passa a ser o nosso modelo de imitação. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Portanto, devemos imitar a Cristo, para que ele possa ser o nosso modelo de imitação. Efésios diz, até que todos crescemos a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito é Cristo. Um cristão que imita o mundo, que segue os padrões do mundo e os costumes seculares, ele é preso a uma mentalidade frívola. É preciso mudar. É alguém que também não teve uma identidade transformada para uma novidade de vida. Ainda está preso ao passado, às coisas velhas, destrutivas. A identidade em Cristo revela a nossa origem, de onde viemos, e também fala sobre o nosso destino, para onde vamos, para onde estamos indo nessa jornada. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, em Cristo. E tudo o que fazemos, fazemos em Cristo. E isso mostra o comportamento que devemos ter, porque somos até co-herdeiros com Cristo. Vamos falar dessa revelação, dessa identidade. Romanos capítulo 8 é chamado grande capítulo do Espírito, da vida no Espírito. Paulo, em Romanos 8, vejamos o que a palavra de Deus diz aqui, Romanos capítulo 8. Vamos ler, por exemplo, o verso 8. E aqui já vamos aprendendo com Paulo nessa carta maravilhosa que ele escreve aos Romanos 8:8, Paulo diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podemos viver na carne e agradar a Deus. Primeiro, porque Deus é espírito, não é? Então temos que andar em espírito. Mas olha aí, a boa notícia que Paulo dá aos cristãos de Romanos e também serve para nós é essa: vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E como é que nós estamos no Espírito? Se o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus tem que habitar em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí nós vamos ver que é o Espírito de Cristo que nos guia. Agora veja bem o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Temos que deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não recebemos, como Paulo diz em Romanos 8:15, o espírito da escravidão para estar em temor.
Temos que nos libertar do temor. Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de confiança, de fidelidade. Então devemos andar no espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Portanto, somos identificados em Cristo, separados e preparados para fazer a diferença nesse mundo. Você, cristão, é sal da terra, é luz do mundo. E devemos que a luz brilhe, que o sal salgue. Somos também, de acordo com a Bíblia, reis e sacerdotes. 1 Pedro 2, verso 9 e Apocalipse, capítulo 1, verso de número 7. Devemos reinar, devemos interceder, até o Espírito nos ajuda a interceder. Devemos governar a nossa vida, governar a nossa casa e servir a Deus. Somos também, Paulo diz, cartas vivas. As pessoas leem nós. Presta atenção, o mundo, os que estão no mundo, não lê a Bíblia. Você que lê a Bíblia e eu, devemos ser carta para aqueles que não lê a Bíblia. As pessoas não lêem a Bíblia, mas lê a nossa vida, lê a nossa comunhão com Deus. Por isso, Paulo diz que nós somos cartas vivas, 2 Coríntios 3, verso 2. O mundo não lerá o que pregamos, mas verá o que vivemos e o que cremos, porque o Senhor nos usa para deixar uma mensagem poderosa. Como Jesus mesmo disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pega uma luz, se esconde debaixo do alqueire, mas põe no velador para iluminar a todos que estão na casa. Então devemos ser luz, devemos iluminar e não permitir que o maligno tenha espaço em nossas vidas. Eu li um livro, uma época atrás, de John Bell, que dizia, feche a porta na cara do diabo, não é? Então, nós não temos mais nada com maligno, agora o nosso negócio é com Deus. Somos santuários do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em nós e devemos servir a Deus adorando o Pai em espírito e em verdade. E devemos submeter os nossos membros, conforme Romanos 6, para o trabalho de Cristo, não é? Paulo diz claramente aqui, Romanos 6, não sabeis vós a quem, Romanos 6,16, não sabeis vós a quem vos apresentados para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Portanto, devemos submeter nossos membros a Cristo. Olha Romanos 12, verso 1. Rogo, pois, irmão, Paulo está fazendo um pedido, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Você apresenta a sua boca como instrumento de Deus, seus olhos como instrumento de Deus. Não porém coisas más diante dos meus olhos, diz o salmista. Como sacrifício vivo, às vezes é um sacrifício, sim, mas ele deve ser vivo, santo, porque Deus é santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Quando eu venho para o culto, eu trago todo o meu corpo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Se estamos vivendo como Cristo quer, para agradar a Ele, então vamos diante de Jesus declarando como Ele quer que nós estejamos posicionados, qual é nossa atitude, o que Cristo espera de cada um de nós. E a vontade de Deus para o cristão, ela é bem clara na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A oração sacerdotal de Jesus, João 17, 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Portanto, o crente deve andar em santificação, e que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra. E Paulo vai terminar essa carta em 1 Tessalonicenses 5:23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é em algumas coisas, em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter uma casa edificada sobre areia. A nossa casa está edificada sobre a rocha. Estamos enxertados na videira verdadeira e devemos produzir frutos para o reino de Deus. A Bíblia também menciona que ao joio e ao trigo. Não é? A diferença do joio é que é palha, quando você esfrega não tem nada. E eles são bem parecidos, mas já o trigo, você tira lá a semente para depois moê-la e fazer a própria farinha. Não é? Não se deita vinho novo em odres velhos, porque se rompe. Não é? Se Deus nos disciplina pela sua palavra, e se estamos sem disciplina, somos bastardos. Hebreus capítulo 12, verso 8. Quando nós notamos essas passagens do joio e do trigo, do odre velho e do vinho novo, do bastardo ao invés de filho, percebemos aqui, descobrimos que ser cristão não permite viver como queremos ou fazer a nossa própria vontade. O que nos vem à cabeça, não é? Não é igual o livro de Juízes. Olha como o livro de Juízes termina. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Olha que triste reporte que nós vemos no final do livro de Juízes, não é? Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nós temos um rei, o rei Jesus. Já não fazemos o que parece bem aos nossos olhos, mas sim o que Cristo pede de nós. E o que ele pede? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é? Então vivemos para Cristo. A nossa identidade bíblica cristã, nós somos uma nova criatura. Não podemos andar na velhice das coisas, mas devemos andar em novidade de vida. Não podemos ser omisso, negligente aos planos de Deus, que nós nos posicionamos verdadeiramente em Cristo e sejamos nova criatura. Várias cartas de Paulo falam desse novo homem, o novo de Deus na nossa vida. Fala de despojar o velho homem e nos revestir do novo homem. Não é que nem aquela irmã que chegou, pastor, eu vou jogar meu marido fora, eu li lá na Bíblia e vou casar de novo. Como é que é isso, irmã? Ela falou, tá lá escrito, deitai o homem velho fora e ponde o novo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Não é esse homem velho, é a nossa velha natureza que tem que sair. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as mãos. Temos que nos revestir de um novo homem. Efésios 4, 23 ao 30. Toda gritaria, blasfêmia seja tirada de vós, não é? Que nos revistamos de compaixão, de misericórdia, de amor de Deus. Colossenses também fala que devemos olhar para cima, viver essa nova criação que somos, essa novidade. Vamos ler Colossenses, pensar nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Mas sabe o que acontece? A maioria dos cristãos andam tão ocupados, pensando tanto nas coisas da terra, que não sobra tempo para pensar nas coisas do céu. Vamos lá, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Olha o verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais membros estão sobre a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Olha, irmãos, tem crente que não bebe, mas come, que é terrível. Cuidado com esse seu apetite desordenado. A vil concupiscência, a avareza, o amor ao dinheiro, que é idolatria. E pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Paulo diz, nos quais em outro tempo andasses, quando vivias nelas. Olha o verso 8, mas agora despojai-vos também de tudo. Qual que nós temos que despojar? Da ira. Já imaginou um crente irado? Da cólera, da malícia, crente malicioso, da maledicência, falar mal. Para com isso. Você é nova criatura, sua boca deve ser usada para Deus. Das palavras torpes da vossa boca. Tem crente que abre a boca e sai cada palavrão. Olha aí o verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já despiste do velho homem com seus feitos. Meu Deus, eu tenho pego certas mentiras, até de colegas pastores. Cuidado com a mentira. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha aí. Deitamos o homem velho fora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como é que nós temos que nos revestir? Como santos, amados, de entranhas de misericórdia. Crente tem que ter misericórdia, de benignidade. Crente tem que fazer o bem, de humildade. Tem tanta gente arrogante. Tira essa arrogância. Arrogância, o orgulho derrubou um anjo que era perfeito. Imagine eu e você. Sejamos humildes, é tão bonito ser humilde. A humildade é algo tão lindo que você não pode dizer que é humilde. Tão sensível, é outro que tem que dizer que você é humilde. Mas não seja igual aquele irmão que dizia, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. E não tem humildade nenhuma. Da mansidão, ser manso, da longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha esse novo homem, essa nova criação, como que ela é diferente. Ela abandona os velhos hábitos, os velhos desejos e faz parte de um processo de renúncia do mundo e de uma mudança completa. Despojar significa abandonar. Deixar pelo caminho, para que nesse mesmo caminho possamos receber a Cristo e termos novos hábitos, novos desejos, novos comportamentos. Deixemos o homem velho nesse processo de renúncia do velho homem, deixar de ser o padrão de vivência de acordo com o mundo, de ser uma nova criatura. O novo homem, quando a gente fala novo homem, estamos mencionando nova mulher também, para ser alvo daqueles que nascem de novo em Cristo e pelo Espírito, para o fato de ser um novo homem e de refletir uma nova imagem, a imagem do Criador, que é formado segundo Cristo. Voltemos à origem do plano de Deus para cada um de nós. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Temos que imitar Deus, temos que imitar a Cristo. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo de número 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Conhecer a Deus para imitá-lo. Conhecer a Deus e ver como Deus é misericordioso, perdoando, amando. Deus é amor. Temos que ter amor. João diz, quem não tem amor não nasceu de novo. Está se enganando a si mesmo. Imitai-vos a Deus. E andai, olha o verso 2, e andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cristão tem que ser revestido de amor, deve refletir a imagem do Criador. Voltando, como dissemos, ao plano original. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Em Efésios, capítulo 4, como já dissemos, Paulo diz que devemos nos revestir do novo. Começar em Efésios 4, versículo de número 20, diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, você aprendeu o quê de Cristo? Vamos lá. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Primeiro, a verdade está em Jesus. Devemos andar nessa verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Como é que o nosso velho homem se corrompe? Pelas concupiscências do engano. Tem gente que é enganada pelo pecado. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Deixa a mentira, irmão. Para de mentir, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. De vez em quando todo mundo se ira, mas olha só, irai-vos e não pequeis, e não ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo, feche a porta na cara do diabo, não dá lugar a ele. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Vamos lá, olha as coisas que nós temos que tirar aqui de nós. Efésios 4:31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria. Tem gente que vive em casa só na gritaria. E blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí vem o verso 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. O cristão tem que andar no Espírito, andar em amor. Isso é ser algo novo. Paulo nos mostra aqui no capítulo 4 de Efésios características de um velho homem. Mas esse velho homem deve ser despojado e transformado para um novo caráter. Abandonar o velho homem é despojar das coisas velhas. Não é aqui uma ação também isolada do Espírito, mas é uma decisão do salvo de se submeter a Cristo. E essa transformação depende, sim, do Espírito, mas não é só do Espírito, ela não é unilateral da parte de Deus. Nós cooperamos com o Espírito. É nossa responsabilidade nos submeter ao Espírito, pedir que ele nos transforme. Sozinho, ninguém consegue abandonar o pecado. Precisamos, sim, do Espírito de Deus. Mas também não é só o Espírito de Deus que vai nos mudar. Nós também trabalhamos, é sinergético, é um trabalho em conjunto entre a nova criatura e o Senhor. O Senhor quer a nossa santificação. A pergunta é, nós queremos ser santificados? Paulo ensina a mortificar o corpo pecaminoso. Ele diz, mortificai os vossos desejos, sentimentos, não é? O apetite desordenado. Às vezes eu vejo, quero comer até sair pela orelha, né? Numa churrascaria, mas nós não podemos. Devemos ter um coração e mente renovada.
Revestir-se do novo homem implica em nós controlarmos a nossa nova natureza, claro, com a ajuda a nossa velha natureza e ter uma nova natureza com a ajuda do Espírito Santo. Tudo se fez novo, diz. Os frutos de um novo homem. Ele é revestido de misericórdia, ele não se ira, ele deixa a cólera, a gritaria, não é? Em Gálatas, Paulo nos diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Então, isso é importante, que esses frutos apareçam em nós. Que nós estejamos prontos para viver o novo de Deus em nossa vida. É um novo ano, vivamos esse novo de Deus em nossa vida. O vinho novo, que é o Espírito, não é? Tem crente que vê vinho novo, opa, vou comprar mais vinho e beber. Não! Deixe esse vinho novo, que é o vinho do Espírito. Essa aqui é uma metáfora, não é, que é usada. E Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No dia de Pentecostes, eles estavam tão cheios que pensavam que estavam embriagados. E Pedro disse, eles não estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é a promessa da efusão do Espírito, não é? Que diz Joel, e há de ser nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus derrama, e você tem que estar sedento para receber. Como Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mudanças interiores acontecem. E quando muda o interior, também muda o nosso exterior. Vivemos em novidade de vida, que nos leva num novo e vivo caminho, criando em nós um novo cântico de louvor a Deus, para que sejamos essa nova criatura, que recebamos do maná celestial, que é o pão vivo que desceu do céu. Nos alimentamos dele, recebemos novas forças, porque as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Ouvir de Deus uma nova palavra, não é? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas, porque eis que faço tudo novo. Isaías 43, do verso 18 ao 20. Conclusão. Se fizermos uma simples contagem aqui na palavra novo e suas flexões, ela aparece mais de 20 vezes nessa lição. Não é? Nova visão, novo propósito, nova direção, novo caminho, nova criatura. Tantas coisas novas que nós vimos. Então não é só o ano que deve ser novo, eu e você devemos ser novo nesse novo ano. E a intenção é viver em novidade de vida, passando o trato da vida pregressa em Cristo. Não existe opção, ou somos novo ou não somos. Ou você é uma nova criatura, se realmente está em Cristo, se Cristo realmente te transformou, ou aí você precisa mudar, aceitar a Cristo e permitir que ele transforme essa sua velha natureza, tire essa ira, essa cólera, essas gritarias e se revestir de um novo homem, não é? Sejamos novos em Cristo. Que a palavra de Deus encontre em nós novidade. Eis que faço uma coisa nova, Isaías 43, 19. Eis que faço todas as coisas novas, Apocalipse 21, verso 5. Então, sejamos novos. Vamos à resposta às perguntas dentro do que estudamos. O que significa a parábola do vinho novo e do remendo? Não é? Vinho novo não se põe em odres velhos. Por que arrebentava? Porque quando o vinho fermentava, aqueles odres velhos iriam arrebentar. Não é? Nem se deita tecido novo ou remendo novo em pano velho, porque vai romper novamente. Vamos ao segundo. O termo identidade tem origem em qual palavra? Identidade, conforme vimos na nossa lição, vem do latim idem e significa semelhança.
temos que nos parecer com Cristo. Terceiro, por que a nova criatura recebe uma nova visão? Porque ele tem uma nova mente, um novo propósito, uma nova direção, um novo lar, uma nova esperança. Então, daí uma nova visão, um novo propósito. Amém? Não apenas um novo ano, novos propósitos. Viver o novo de Deus em nossa vida. O que significa mortificação de Colossenses 3, verso 5? Que nós devemos mortificar os nossos desejos, os nossos apetites, devemos submeter a Cristo, levando cativo a Cristo. O que significa a expressão em Cristo, que é a quinta pergunta, está numa nova posição. Estamos no novo de Deus e vivamos esse novo. Semana que vem, nós vamos estudar a lição 2, Cristo em nós, Jesus e a nova criatura. Não perca, que Deus te abençoe. Aqui quem esteve comentando essa primeira lição, pastor Eugênio Piacentini. Entre no nosso canal no YouTube, selecione ali, nós temos todas as revistas Escola Dominical, da CPAD, da Betel, da Central Gospel, da CADB e também essa revista aqui maravilhosa de Cristo para Todos, da Conimadeb. Então, não perca, entre lá, acione. Se você estuda essa revista, você pode acompanhar todas as aulas, mas se você tem curiosidade também aprender sobre as outras escolas dominicais, entre lá. São 5 escolas dominicais para você. 5 escolas dominicais com temas diferentes, mas que nos ajuda a estudar e concentrar na palavra de Deus. Deus abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, ao entrar, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você encontra todas as pastas. São 252 pastas. Tem aulas da ETAD, tem aulas das escolas bíblicas dominicais, tem aulas ali do comentário de toda a Bíblia. Você tem que descer todas as pastas. Chegando na primeira, você encontra o comentário do Evangelho de Mateus, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. Além disso, temos as pastas da Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas nós lemos a Bíblia para você. Personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo. Entre lá. É muito material, é mais de 7.440 vídeos para você. Você vê um por dia, leva 20 anos. E todos os dias nós colocamos 3, 4 vídeos nesse canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém. Sejamos novas criaturas.